Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos recebendo aqui hoje o professor Arthur Pinto Chaves. Antes de introduzir aqui o professor Arthur, quebrando aqui o protocolo um pouquinho, nós estamos também com o presidente da Associação Paulista de Engenheiros de Minas, a APM, o engenheiro Osni, e ele nos pediu para transmitir um convite a todos que aqui se encontram e estão nos assistindo, que a APM promove palestras gratuitas e nesse ano de 2002, uma das palestras no hall de palestras a serem ofertadas vai acontecer no dia 30 de agosto, dia 30 agora, às 19 horas, e o tema é Terras Raras, notas sobre produção, mercado, demanda e as perspectivas do Brasil no plano internacional, e vai ser ministrada pelo geólogo Elmer Prata Salomão. Então fica a todos aqui o convite para prestigiarem não só a esse, mas a todos os eventos da Associação Paulista de Engenheiros de Minas, a APM, tá? Senhor Osni, muito obrigado aqui pelo convite, com certeza estaremos presentes lá. Mas agora sim, fazendo a introdução aqui ao professor Arthur, o professor Arthur possui graduação em Engenharia Metalúrgica, mestrado e doutorado em Tecnologia Mineral e é livre docente pela USP. É professor titular na mesma instituição, atualmente é professor colaborador do MS6, no Departamento de Engenharia de Minas de Petróleo da EPUSP, é professor visitante da Universidade Maior de San Agustín, Arequipa, no Peru, foi engenheiro júnior do IPT, assessor de diretoria também do IPT, gerente de processos minerais da Paulo Habib Anderi, Engenharia SA, gerente de planejamento e desenvolvimento das empresas Brumadinho, gerente de operações e mercados da Promon Engenharia e professor colaborador do MS5 no Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência na área de engenharia de Minas, eu acho que até pleonasmo falar isso, né, professor? Arthur tem experiência na área de engenharia, pleonasmo para a gente, mas continuando a leitura, né, atuando principalmente nos seguintes temas: tecnologia limpa, beneficiamento, tecnologia mineral, tratamento de minérios e flotação. É professor da equipe do DPEC, da Fundação Gorsex, membro do Conselho Consultivo da Fundação Gorsex, e o currículo do professor Arthur continua aí por muitas e muitas linhas. Professor Arthur, é uma honra enorme estar aqui com o senhor novamente. Eu brinquei com o Osni antes do início da gravação, né, que o carinho que a gente tem pelo professor Arthur, ele é muito mais do que uma admiração e um profundo respeito. É aquele carinho de ídolo mesmo, porque quando eu estava lá na minha graduação, nos idos anos 90, ainda tínhamos lá os livros do professor Arthur, como uma bibliografia básica, fundamental para o processamento mineral, e não mudou. As contribuições do professor Arthur são inestimáveis. Num campo tão importante quanto o processamento mineral, a gente vê poucos autores que dedicam, de fato, tempo e atenção para sentarem e redigirem um material com a qualidade que o professor Arthur fez e ainda faz, mantendo os seus livros. O professor pode ter certeza que o Lattes mostra o que o senhor fez, mas o impacto que o senhor teve nas vidas das pessoas, a minha, por exemplo, é uma delas, a professora Helenice, que aqui se encontra também, é muito maior do que essas linhas que se encontram escritas nos Lattes. O senhor é um dos professores, tais como outros também, não estou também me eximindo dos demais, mas o senhor é um dos professores que tocou praticamente todos os profissionais que versaram e ainda versam sobre processamento mineral no Brasil. Isso aí não é para qualquer um, isso é um feito realmente para poucos. Muito obrigado, Arthur, por estar aqui com a gente. Eu tenho a honra e o prazer de chamá-lo de amigo. Muito obrigado, professor. Fique à vontade, o palco digital é todo seu. Muito obrigado, André. Muito obrigado, meu querido amigo André. É um prazer muito grande estar com você. Eu acompanho o curso de catalão desde o começo, desde o comecinho, quando o Vessani, quando o Orlando Generoso começaram as tratativas, eu estava junto com eles. Então, eu tenho muito carinho pela Escola de Minas de Catalão e tenho muito prazer de estar aqui com você nesse momento. Muito obrigado. Obrigado, professor. Posso começar, então, a apresentação? Por favor, professor, fique à vontade, tá? Perfeito. Eu vou carregar a tela. Tá? Um minutinho, está aqui. Como que está aqui? Aspectos éticos. Tá? Está aqui o conteúdo ético. Espera um pouquinho. Estou atrapalhado. Estou atrapalhado aqui. Vou entrar. Não, eu não estou conseguindo compartilhar. Eu estou vendo o seu PowerPoint, professor. O senhor pode Tá vendo? inicializar? Eu Sim, vou estou vendo. expandir, vou.
Inicie a apresentação, que eu acho que aí a gente vai conseguir ver a apresentação e não o PowerPoint. Isso. Aí, ó, Aqui, perfeito. Tá ótimo. perfeito. Então, a minha apresentação é uma discussão, uma reflexão sobre o conteúdo ético da mineração. A mineração é uma atividade industrial diferente de hotelaria, diferente de fabricação de macarrão, diferente de criação de gado. E por isso o conteúdo ético, o compromisso dela com a sociedade é muito grande e vale a pena a gente refletir sobre ele. Cada escola, cada curso de engenharia, no Brasil e em todo o mundo, tem um ícone. Alguém que se encarna os ideais e o espírito da instituição e se torna um símbolo dessa instituição. A PUC do Rio de Janeiro tinha um curso de engenharia metalúrgica muito forte e muito bom, que acabou sendo abandonado por falta de demanda. O professor Trajano, nos anos 60, era o ícone dela. Nós todos estudávamos pela apostila do professor Trajano, apostila mimeografada, mimeógrafo a álcool. No curso de metalurgia da Poli, onde eu estudei, o professor Tarcísio Dami de Souza Santos é o ícone indiscutível, símbolo daquela igreja. No curso de Minas, onde eu leciono, o ícone é o professor Paulo Habib, figura legendária do tratamento de minérios do Brasil. Que foi dono da Paulo Habib Engenharia, que foi um celeiro de cérebros, foi uma verdadeira escola. O Osni, que foi mencionado agora há pouco, era funcionário da Paulo Habib. Nós trabalhamos juntos lá durante muito tempo. Não está. Não tá, bom, então, o curso de catalão ainda é muito jovem para tê-lo. Na minha cabeça, não é um ícone, é um casal de ícones. Encarnam o espírito da instituição e traduzem esse espírito muito bem. A Escola de Minas de Ouro Preto, a nossa querida, tradicional, centenária Escola de Minas de Ouro Preto, o ícone é o professor Joaquim Maia, falecido há alguns anos, mas sempre lembrado. E o professor Joaquim Maia, no primeiro, era encontro de tratamento de minérios. Foi feito em São José dos Campos, em 1965. E o professor Maia apresentou um trabalho, naquela época não tinha xerox, não tinha offset, trabalho mimeografado que impactou tanto a comunidade mineira que foi reproduzido várias vezes. Eu estou mostrando aqui uma fotografia, uma facsímile da revista Brasil Mineral. Brasil Mineral, número 274, junho de 2008. A palestra é de 1965. Em 2008 ainda estava ecoando. O mesmo artigo pode ser encontrado no número 1 da revista da Escola de Minas, a nossa querida REM. Esse artigo, para mim, é tão importante que eu dou como leitura obrigatória para todos os meus alunos. E na prova final, tem uma questão valendo 3 pontos sobre esse artigo, extraída desse artigo. E é sobre isso que eu quero falar, tá? Esses conceitos fundamentais. Então, eu quero deixar bem claro que o que eu vou apresentar não são ideias minhas, são ideias do professor Joaquim Maia. Agora, antes de entrar no pensamento do professor Joaquim Maia, eu preciso lembrar as peculiaridades do empreendimento mineiro. Como eu falei para vocês, o empreendimento mineiro é diferente da agricultura, é diferente da pecuária, é diferente da fabricação de automóveis, é diferente da fabricação de macarrão. Por que que ele é diferente? Por causa dessas peculiaridades. A primeira dela é a rigidez locacional. As jazidas são recursos naturais. Deus colocou a jazida onde ele quis, muitas vezes em locais longínquos. Aqui em São Paulo, nós temos uma jazida de fosfato em Jacupiranga, em Cajati, metade do caminho para Curitiba. Tem uma jazida de areia industrial em Descalvado. Eu gostaria de ter uma jazida aqui na cidade universitária. Não tem.
Muitas vezes, essas jazidas estão em locais longínquos, de difícil acesso, recursos materiais e humanos escassos, e, no caso brasileiro, cada vez mais dentro da região amazônica. Olha aqui, são minas dentro do Círculo Polar Ártico. Olhe a quantidade de minas que eu tenho dentro do Círculo Polar. Esta mina polar é uma mina de chumbo, zinco e ferro, é mostrada aqui na fotografia. Uma fotografia do pleno verão, lá em Polares. No inverno, o mar fica todo congelado. Ele fica congelado durante 7 meses do ano. Bom lugar para um engenheiro de Minas recém-formado fazer a sua carreira. Olha lá, nossos ouvintes. Outras minas estão dentro de cidades. Essa daí é a antiga mina da MBR de Águas Claras, parada para não prejudicar a paisagem, a vista do Belo Horizonte, a vista da Serra do Curral. Minério de ferro da melhor qualidade, algumas dezenas de milhões de toneladas de minério de ferro de muito boa qualidade, dentro da cidade de Belo Horizonte. É o mesmo cenário que a gente vê aqui em São Paulo. São Paulo tem uma indústria mineral muito forte, apesar de não ter nenhum minério. A indústria mineral de São Paulo são pedreiras, portos de areia e cerâmicas. E, pela própria natureza desses negócios, elas têm que estar muito perto, dentro do centro consumidor. Então, a relação entre a pedreira e a comunidade vizinha é sempre uma relação muito tensa, muito conflituosa. Situação completamente diferente da mina de Quiruna, lá no Círculo Polar Ártico, ou das nossas minas dentro da floresta amazônica. Outra característica é a individualidade da jazida. Cada jazimento tem características suas, independente de semelhanças geológicas, topográficas ou até mesmo de proximidade geográfica. O exemplo que eu sempre dou é Itabira, lá em Minas Gerais. Itabira do Mato Adentro. Ela tem uma mina exaurida, que é o Cauê, tem uma mina em atividade, que é Conceição. Em linha reta, não chega a 15 quilômetros de distância uma mina da outra. Os minérios são totalmente diferentes. O processo de beneficiamento do Cauê era por separação magnética de alta intensidade. O processo de beneficiamento de Conceição é por flotação reversa da sílica. Vocês veem, jazidas muito próximas, totalmente diferentes. E isso me traz uma reflexão da consultoria estrangeira. Quer dizer, não adianta nós chamarmos chilenos ou peruanos para nos dar consultoria em minério de cobre. O minério deles é porfirítico, é disseminado. O nosso minério é brechado, completamente diferente. Eles não têm a experiência que os nossos engenheiros brasileiros têm para o nosso tipo de minério. A mesma coisa para o minério de ferro. Os americanos têm uma indústria muito forte a partir do minério deles. O nosso minério é completamente diferente. Eles fazem a flotação direta da hematita. O itabirito, nós fazemos a flotação direta, flotação reversa da sílica. Características extremamente individualizadas para cada jazida. Outra consideração é o prazo de maturação muito longo. Uma estatística feita pela Universidade da British Columbia encontrou um prazo médio de 20 anos entre a descoberta da jazida e a abertura da mina. Nesses 20 anos, muda muita coisa. Muda a bolsa de valores, muda o mercado, muda a aplicação do minério. Eu trabalhei muito com fluorita. A fluorita, naquela época, era usada para fazer freon. O freon hoje está proscrito, proibido, porque ataca a camada de ozônio.
Hoje a gente usa fluorita para fazer fluoretos, para a química do flúor, e como fundente metalúrgico. Não mais aquele grande consumo da indústria do freon. Outra é a transitoriedade. A jazida é um bem finito. Ela vai se esgotar. Olha aqui a fotografia da mina do Cauê. Nos anos 70, era a maior mina do mundo. 35 milhões de toneladas de concentrado por ano. Olha o que ficou. Hoje está sendo usada como depósito dos rejeitos da mina de Conceição. Acabou. Outra consideração muito importante é que a mineração compete com outras atividades pelo solo, pelas águas e pelo ar. Pelo solo. Nesse buracão aqui, eu não posso plantar nada. Não posso criar gado. O buracão puxa toda a água do terreno. Ele é uma cota muito inferior, vai funcionar como um poço, vai drenar a água. E nós trabalhando, geramos poeira, geramos fumaça, geramos gases de combustão, gases de explosão, de desmonte, um monte de coisa. Mas o pior de tudo é o impacto ambiental. Tá? E a gente pensa muito na poluição das águas, na contaminação do mercúrio, no assoreamento dos rios, mas nós esquecemos muito da desfiguração da paisagem. É outra consideração muito importante. O Carlos Drummond de Andrade, grande poeta, era de Itabira. Cresceu à sombra do Pico do Cauê. Mudou para o Rio, ficou morando vários anos no Rio. Quando ele voltou para Itabira, cadê o Pico do Cauê? Tinha sumido. Isso causou uma tristeza tão grande nele que ele nunca mais voltou para Itabira. E ficou um grande inimigo da Vale e da mineração. Vocês vão dizer, isso é coisa de poeta, é coisa de cara que tem uma sensibilidade exacerbada. Não, gente, isso afeta todos nós. Aquela fotografia que eu mostrei da mina de Águas Claras, a mina de Águas Claras estava desfigurando a Serra da Moeda. Isso causou uma inquietação na população de Belo Horizonte, que estava vendo a sua paisagem ser desfigurada, que obrigou a cessação da atividade mineira de uma das melhores minas do mundo. Então, a conclusão que a gente tem é que a preservação ambiental é parte intrínseca da atividade mineral. Não existe mineração sem preservação ambiental. Olha aí outro desastre da mineração. É Criciúma, Santa Catarina, a zona de mineração do carvão. Talvez seja a área mais poluída pela mineração do mundo. O carvão catarinense tem muita pirita. O rejeito piritoso era jogado nos rios. Ele era atacado por bactérias, se oxidava, formava sulfato férrico e ácido sulfúrico. Num raio de 100 quilômetros em torno de Criciúma, nenhuma água é potável. Todas as águas estão extremamente poluídas. A gente encontra pH 3, pH 2, por causa da poluição da água. E são minas órfãs. Não existe mais nenhum responsável pela recuperação ambiental. O governo está gastando milhões e milhões tentando recuperar o meio ambiente em Santa Catarina. Outra consideração muito importante. A mineração é a atividade industrial básica. Ela que vai fornecer matérias-primas para a indústria química, para a indústria cerâmica, para a indústria cimenteira, para a indústria metalúrgica. Quer dizer, é uma atividade inicial para qualquer atividade industrial. Se o preço do produto mineral for muito elevado, vai onerar toda a cadeia produtiva. Quer dizer, se o minério de ferro encarecer, o aço vai ficar mais caro. Se o aço ficar mais caro, navios, locomotivas, construção civil, toda a civilização como nós
conhecemos vai ser onerada. Quer dizer, a pressão sobre os custos, sobre os preços do produto mineral são constantes e intensas. Outra atividade é o risco político. Aquela consideração que eu falei do prazo de maturação muito longo. Nós tivemos recentemente o Eike Batista investindo na Bolívia. Entrou o Evo Morales como presidente, simplesmente cassou o direito do Eike Batista de fazer atividade lá. Quer dizer, uma mudança de regime que implicou na perda de todo o investimento feito em mineração. Outro risco é o risco tecnológico. Nós somos acusados de sermos extremamente conservadores e retrógrados. É a maior mentira. A tecnologia mineral está evoluindo cada vez mais depressa. Hoje, todas as usinas têm supervisório, programa supervisório. Elas funcionam com controle automático de processo, inteligência artificial. A tecnologia do sorting, antigamente era puramente óptica, hoje usa mais de 20 variáveis independentes, variáveis diferentes, para fazer a seleção das espécies minerais. Então, a tecnologia está evoluindo rapidamente e nós temos até uma certa dificuldade para poder acompanhar essa evolução. E, por fim, o conteúdo ético. Está em amarelo para destacar, está em letra vermelha para destacar. E a frase é do professor Joaquim Maia. Os recursos minerais são naturais e não renováveis. Em princípio, eles pertencem a toda a humanidade, incluindo, eu diria, principalmente, as futuras gerações. E o professor Joaquim Maia acentua, e não aos poucos privilegiados que têm acesso à sua explotação. Conclusão. Eles precisam ser trabalhados de maneira tal que os preserve ao máximo. Recursos minerais naturais não renováveis. Pertencem a toda a humanidade, incluindo as futuras gerações. Não pertencem aos poucos privilegiados que têm acesso à sua explotação. Portanto, têm que ser trabalhados de maneira que os preserve ao máximo. Olha lá o artigo do professor Joaquim Maia. A data desse artigo, o 1965, 57 anos atrás. A maior parte das pessoas que nos estão ouvindo não era nascida nessa época. A questão ambiental ganhou repercussão com o relatório Brundtland. Isso foi só em 1987. O que eu quero dizer com isso? Que 22 anos antes do relatório Brundtland, antes da humanidade inteira tomar conhecimento do problema ambiental, o professor Maia já ensinava esses mesmos conceitos que foram vazados no relatório Brundtland para os alunos da Escola de Minas de Ouro Preto. Em 1965, o professor Joaquim Maia trouxe para toda a comunidade mineral reunida em São José dos Campos, aqui na Dutra, está de São Paulo ainda, no primeiro encontro de tratamento de minérios. Eu, de minha parte, ensino esses mesmos valores desde o 1968 na Escola Politécnica. O que o professor Joaquim Maia entende por ética da mineração? Primeiro ponto, frase dele, está entre aspas aí. Concentrados e rejeitos devem ser retirados do circuito de beneficiamento no maior tamanho compatível com a desejada manutenção do teor para o concentrado. Quer dizer, naquela época, ele falava já da pré-concentração do minério. Quer dizer, eu tenho que fazer o maior esforço para jogar fora tudo que seja ganga antes de começar a operação final de concentração. Eu tenho que aliviar
o meu circuito de beneficiamento tão logo seja possível. Eu tenho que trabalhar com o minério mais grosso possível. Isso é importante porque nós estamos falando muito das barragens de rejeito. Por que a barragem de rejeito é necessária? Porque o minério é moído muito fino, o rejeito sai muito fino, e a maneira mais barata, mais econômica de estocá-lo, de acumulá-lo, é na barragem de rejeito. Hoje está praticamente proibido, em Minas e no Pará, construir uma barragem de rejeito. Lá em Minas, nós não estamos conseguindo nem altear barragens já licenciadas e perfeitamente controladas. Quando você faz a pré-concentração, por exemplo, num jig, numa separação em meio denso, você está trabalhando com material grosseiro. O seu rejeito é grosso, pode ser empilhado, pode ser depositado, disposto em pilhas ou junto com o bota-fora da mina. Professor Maia, perfeitamente atualizado. Segunda consideração. Em contraposição à finalidade lucrativa precípua, quer dizer, ninguém faz mineração por caridade. A gente faz mineração para ganhar dinheiro. É uma atividade industrial lucrativa. Mas, em contraposição a essa obsessão pelo lucro, nós temos um conceito social restritivo, o da conservação do recurso mineral. Nós temos que preservar aquelas reservas para as futuras gerações. E, segundo o professor Roque Maia, o princípio da conservação do recurso mineral governa toda a engenharia mineral. O título do trabalho do professor Maia fala especificamente da ética no tratamento de minérios. Ele estava falando para tratamentistas. Era o primeiro encontro de tratamento de minério. Hoje nós estamos no 29º encontro. Era encontro de tratamento de minérios. Hoje é encontro nacional de tratamento de minérios e metalurgia extrativa. E não é mais só nacional. A quantidade de argentinos, de chilenos, de peruanos, que vem, de pessoal do Suriname, que vem participar do nosso ENTME, é muito grande. Ele já deixou de ser puramente nacional. E o professor Maia deu o nome de ética no tratamento de minérios, mas os conceitos dele valem para a pesquisa, valem para a lavra, valem para o tratamento e para o meio ambiente. Exatamente. O professor Maia, para ele, o cuidado do meio ambiente, como também a conservação dos recursos minerais, são partes intrínsecas da atividade minerária. São parte da ética embutida na nossa atividade profissional. As reservas, frase dele também, entre aspas, as reservas comprovadas e lavráveis são relativamente escassas e a humanidade não pode se permitir o luxo de maltratá-las no proveito imediato de alguns poucos privilegiados. Os possuidores de riquezas minerais devem ser considerados custodiários, mordomos, administradores desses recursos. Eles têm que ser usados para a felicidade da maioria. Ou seja, o máximo lucro obtido no menor prazo não pode ser considerado o melhor interesse público em consideração ao longo prazo. E como que ele conceitua a legítima conservação mineral, ou, em outras palavras, a ética da mineração? Ativa descoberta, completa extração, exato uso. Eu tenho que ter uma atividade de pesquisa mineral constante, tenho que estar atento à possibilidade de encontrar uma nova jazida a cada instante. Encontrada essa jazida, eu tenho que fazer o maior aproveitamento dela. Não posso só lavrar o filé mignon e deixar lá a carne de pescoço. E tenho que usar esse minério extraído da melhor maneira possível, com a maior recuperação
dos valores contidos. E ele conclui: a sociedade não pode permanecer como assistente impassível ante a dilapidação de recursos minerais por técnicas de lavra ou de processamento primitivas e ineficientes. É o caso do garimpo, é o caso da lavra clandestina de ouro, de diamante, de casterita, de tudo que é feito. E aí ele conclui. Nesse artigo, ele procurou recordar ou enfatizar coisas bastante conhecidas. Bastante conhecidas porque ensinou durante toda a vida dele para os engenheiros de Minas de Ouro Preto. Conhecidas porque eu ensino para os alunos da Escola Politécnica desde 1976, mas frequentemente negligenciadas ou propositadamente desconsideradas. Daí a importância da ética na mineração. Era isso que eu tinha preparado para vocês. Muito obrigado pela atenção e estou à disposição para qualquer comentário adicional. São muito bem-vindos. Muito obrigado. Professor, fantástica apresentação, como sempre, nos brinda aí com seu conhecimento, tá? E relembrar e viver, né, Arthur? Você mostrou aí os ícones do processamento mineral de eras aí que vários de nós, eu vou falar em meu nome, minha geração, não tiveram a oportunidade de conhecer e vivenciar, né? Você citou aí fatos da década de 60, de 70, que se realmente não nos atermos aos mesmos, acabamos por esquecer e eventualmente até não transmitimos para as próximas gerações, o que realmente é uma falha para nós. Professor, várias pessoas estão colocando aqui no chat as suas palavras de parabenização. O Edson Tolentino nos informa que a cava de Águas Claras dá problema de estabilidade até hoje, né? Então, olha lá. Realmente, eu me lembro quando a gente tinha ainda em Belo Horizonte aquele teleférico, né, aquele bondinho que passava com minério de um lado para o outro acima do viaduto da Mutuca. E aí, como o senhor mesmo falou, né, assim, o que é a evolução da mineração, né? Nós tínhamos um transporte de minério aéreo, né, e por questões aí de embelezamento, de barulho, de incômodo às pessoas, ele acabou vindo a ser desativado, né? Professor, temos uma pergunta aqui do nosso colega e também professor Francioli Araújo, professor lá no Olá, professor. IFAP, e nosso aluno aqui de doutorado. Ele pergunta se você acha que a formação em engenharia de Minas, de forma geral, carece de um olhar mais ambiental e social. Carece. Carece. Como eu falei, a mineração afeta o ar, a terra e a água. E afeta também a população. Eu trabalhei em vários projetos que afetavam a vida de quilombolas dentro da floresta amazônica. Quer dizer, quando os escravos foram libertados, aqueles, os avós ou bisavós, fugiram para o mato e passaram a viver lá no mato como viviam na África. Formaram quilombos. De repente aparece uma mineração nas terras deles. Esse conflito precisa ser equacionado. Não é justo que eu impeça a mineração por causa de uma aldeia de índios ou por causa de um quilombola. Mas eu tenho que dar uma restituição para esses índios, para esses quilombolas. Eu tenho que ter algum plano, alguma ação para isso. O desfiguramento da paisagem. Isso impacta demais todas as memórias que nós temos. Eu tenho muito orgulho que o primeiro curso de engenharia ambiental, de meio ambiente, foi dado na Poli, dentro da USP. Isso ainda nos anos 80. Logo, muito, muito antes. Preocupação nossa com o meio ambiente. Responsabilidade nossa. Espero ter respondido, Francioli. Com certeza, professor. E assim, aproveitando o ensejo, o que você sugere, Arthur, para nós que estamos agora chegando ou estamos aqui também na ativa, mas a gente tem sempre que rever, né, os projetos pedagógicos dos cursos, o PPC. O que você nos sugere aí em matéria de tentar sanar
essa carência? Onde deveríamos buscar aí mais conhecimento ou como abordar esse assunto? Olha, o problema é que a sociedade brasileira tem uma imagem muito negativa da mineração. Eu fico louco da vida quando a televisão apresenta o garimpo como mineração. Apresenta a degradação causada pelo garimpo como sendo causada pela indústria mineral. Ninguém fala que lá no Pará, a maior reserva florestal é a mata da Vale. Tudo em volta está devastado. Primeira vez que eu fui para lá, nós pousamos em Marabá, eram 3, 4 horas de mata. Eu vou lá, hoje é só pasto. Tudo degradado. A única floresta é a da Vale. Ninguém fala isso. Na mina de Águas Claras, a mina de Águas Claras, quando operava, ela fornecia água para a cidade de Nova Lima e para 1/4 da cidade de Belo Horizonte. Era uma água naturalmente filtrada pelas camadas de Itabirito. Ninguém fala isso. Nós, mineradores, temos uma deficiência de comunicação com a sociedade extremamente grave. Eu acho que aí não cabe nem à universidade, caberia muito mais ao IBRAM, às associações de engenheiros de Minas, Associação Apêmia, Associação Goiana, Associação Rio Grandense de Engenheiros de Minas, para poder mudar essa imagem. Não sei se respondi ou se eu divaguei. Não, Arthur, com certeza a resposta foi muito boa. São momentos que a gente está vivendo, né, Arthur, de transição até, e a gente precisa realmente se focar e se pautar nas questões ambientais e sociais, né? Elas são de suma importância, tá? Concordo com você, professor. Aqui, o professor Francioli coloca uma outra pergunta também. O que fazer para a mineração aparecer como uma atividade pop, como a agricultura, e deixar, de certa forma, uma atividade marginalizada? Então, tem tudo a ver com a sua resposta. Eu deixei aqui para engatar a pergunta dele e depois eu vou nessa toada também, Arthur. É a falha de comunicação. É a falha de comunicação. O IBRAM tem sido muito pobre, muito carente na comunicação. A nossa imagem é muito ruim, muito ruim. Aqui em São Paulo, como eu mencionei, a grande mineração é de agregado. Está dentro da cidade. Quer dizer, o conflito dos caminhões carregados passando pelas ruas, da poeira, do barulho, incomoda demais a população. Nós temos que fazer alguma coisa. Temos que melhorar a nossa comunicação. Com certeza. Arthur, assim, só a nível de curiosidade, eu fui da geração assim, dos netos dos meus avós, o único que até então tinha entrado numa universidade. Depois de mim, eu era o neto mais velho e vieram outros, né? E eu me lembro do dia que eu fui contar para minha avó que eu passei no vestibular, na época nós tínhamos ainda vestibular, né? Isso em 96. E aí ela virou para mim e falou assim: Nossa, que coisa ótima! Daí começou a chorar emocionada, né? Que ela teria um neto engenheiro. E aí ela parou assim num determinado momento e falou assim: engenheiro de quê? Aí eu falei: de Minas, vó. Aí ela parou assim: de Minas. Aí ela parou assim: de mineração? Eu falei: Aí ela chorou mais ainda. Arthur tá assim: não, não mexe com isso não. Olha que difícil que é a vida do seu avô, do seu pai, do seu tio. A preocupação dela é que eu iria estudar para literalmente quebrar a pedra, né? Mal sabia que ela estava certa. Mas é, a preocupação dela naquele momento era isso que você descreve, professor. Essa visão que a gente tem, que a gente traz ainda conosco, que a mineração é um ambiente inadequado de trabalho, é um ambiente de embate que está vindo para roubar riquezas e não para gerá-las, né? E aí eu vou pular aqui um pouquinho a lista, porque tem uma pergunta que acho que casa muito bem com essa temática que a gente está discutindo. Uma pessoa aqui, deixa eu só ver quem era o nome para eu não. O Osni, tá? Que ele perguntou para você o seguinte: a sua percepção e seus comentários nessa toada que a gente está falando sobre a Cefem, né? Porque eu acho que ela É o deveria Osni. reverter isso também, né, Arthur? Pois é. Antes de 1988, havia o imposto único sobre minerais. Para que servia esse imposto único? Para fazer um fundo de pesquisas para ampliar a reserva mineral brasileira, ampliar o conhecimento dos recursos minerais brasileiros. A Constituição de 88 eliminou o imposto único e
criou uma série de outros tributos. Então, na minha opinião, na minha humilde opinião, quer dizer, talvez seja problema de idade, problema de estar velho, conservador, eu achava o Imposto Único de Minerais muito mais objetivo, muito mais inteligente do que a CEFEM. Talvez o Osni pudesse se manifestar a respeito disso, que ele é muito mais ativo do que eu. Osni, fica à vontade, meu amigo, está convidado aí a usar a palavra. Não, então, mas o problema da CEFEM seria o seguinte, foi mexido recentemente, uma parte fica para o governo federal, uma parte do governo estadual e uma parte para os municípios. Quer dizer, ou seja, os municípios deveriam pegar esse dinheiro e fazer alguma coisa, porque, que nem o professor Arthur comentou, o bem mineral é uma coisa finita, quer dizer, ele vai acabar. Então, por exemplo, a hora que ele estava falando, eu lembrei dos velhos tempos lá da ICOME no Amapá. Aí hoje foi feita uma reportagem dizendo o seguinte, o pessoal que ainda ficou lá, tá vendo? As empresas vieram, levaram tudo, roubaram todo o nosso material e foi embora e largaram tudo isso daqui. Ou seja, mas ao longo desses 50 anos e mais, pois deveriam dizer o seguinte, vamos pegar esse dinheiro, vamos reverter em alguma coisa. Por exemplo, uma usina aqui no estado de São Paulo, que fez uma cidade para os trabalhadores, depois virou uma faculdade. Quer dizer, então, no Brasil, o grande problema é esse. Eles acham que o bem mineral não vai acabar nunca. E ficam dependentes desse dinheiro, esquecendo que no futuro vai acabar. Veja o caso do petróleo em Dubai. Quer dizer, o sheik lá foi muito esperto, falou, opa, vamos transformar em alguma coisa. Quer dizer, então falta no Brasil isso, pegar esse dinheiro da CEFEM e preparar para o futuro. Isso que não acontece. Complementando o seu comentário, quando havia o IUM, alguns estados criaram empresas estatais de mineração. Foi o caso da Metamig, o caso da Metago, o caso da CBPM, o caso da Companhia Rio Grandense de Mineração. Investiram ativamente. E onde que estão as reservas de minerais? Carvão no Rio Grande do Sul, muito maior que Santa Catarina, muito maior que o Paraná, Goiás, Bahia. Bahia está explodindo, fruto do investimento da Companhia Baiana de Pesquisas Minerais e a Metamig, que viabilizou uma quantidade enorme de grandes, médias e pequenas minerações. Exatamente isso que você falou. Professor, só para contextualizar, olha só, estou com a matéria aqui de hoje, tá? Aliás, desculpa, do dia 22, né, de 2 dias atrás, que saiu no Estadão falando que mineração preserva mais de 2 vezes a área ocupada no quadrilátero ferrífero e que a Vale ajuda a proteger 1 milhão de hectares de floresta pelo mundo e assume compromisso de recuperar e preservar mais de 500 mil hectares até 2030. Então veja que o assunto é pertinente, atual, né, e está aí realmente na mídia, né? Osni, agradeço pela contribuição, tá, novamente. Uma pergunta aqui do Francisco Júnior Batista Pedrosa, além de lhe cumprimentar, professor Arthur, ele faz a incitação que o critério 1 do professor Maia também se aplica para reciclagem de resíduos industriais, né? Com certeza, é a mineração urbana, né? O novo conceito da mineração urbana, que bate em cima da conservação do recurso mineral. Quando eu estou reciclando fios elétricos de alumínio, de cobre, quando eu estou reciclando aço, eu estou conservando o minério de cobre, o minério de alumínio, o minério de aço. Quando eu estou reciclando entulho de construção civil, eu estou preservando areia, estou preservando brita. Muito bem colocado, Francisco. Muito obrigado. Professor, temos mais aqui colocações, né? E eu achei fantástica aqui, elogiar mesmo a colocação do colega. Eu vou ler na íntegra e aí eu já o parabenizo pela escolha de palavras. O colega Edson Tolentino, ele fala que o conflito da mineração com os povos ancestrais ou originários também é muito comum na região metropolitana de Belo Horizonte, ou seja, no quadrilátero ferrífero. Eu achei fantástica a escolha de palavras do colega e antes de passar para o professor, né, realmente assim, acho que essa questão ela permeia não só
os povos originais, ela permeia as diferenças culturais, né? Sempre que a gente vai ver essas questões culturais, um povo sempre acha que a cultura dele é a cultura que deveria dominar sobre todas as demais, né? Então eu acho que a gente tem que acabar preservando e prezando pela tolerância, né? Os povos diferentes têm culturas, têm mindsets diferentes e devem ser respeitados, né? Como você quer que o seu seja, o do outro também tem que ser. Então é muito fácil virar e falar, aquele povo é assim, aquele povo é assado, mas todos os povos, têm muito a nos ensinar, né? Temos muito a aprender, como também temos a ensinar, mas eles não são diferentes de nós quanto a isso, né? Mas, professor, por favor, fique à vontade para suas colocações. Não, o Edson entendeu perfeitamente o espírito do impacto antrópico, do impacto cultural, da vinda num monte de forasteiros com valores diferentes, com custos diferentes. A gente comenta muito que quando a mineração se instala numa pequena cidade, inflaciona tudo. Os hábitos mudam, os hábitos de consumo mudam. Aquela vendinha que ficou lá durante 40 anos, que passou de pai para filho, é substituída por um supermercado. Tudo muda. E não se faz nada para preservar esses traços culturais, esses traços tradicionais. Muito obrigado, Edson. Muito bem colocado. Professor, temos uma outra incitação barra pergunta aqui, e eu vou encaminhá-la com cuidado, porque o tema é polêmico. Já lhe adianto que tem tema polêmico vindo por aí, tá? Então, olha só, o professor Antônio de Pádua Arlindo Dantas, professor também lá no IFAP, também nosso aluno de doutorado, ele lhe parabeniza pela palestra, e ele pergunta o seguinte: o que fazer, na sua opinião, para minimizar ou erradicar, aí eu estou lendo palavras do colega, os garimpos que se tornaram problemas recorrentes? Aí eu vou fazer um parêntese aqui, já manifestando a minha opinião. Eu sou neto de garimpeiro, né? Então, assim, como eu falei no início, contando um pouquinho de mim, e eu tenho um profundo respeito pelos mineradores artesanais, pelos pequenos mineradores, que se auto-intitulam garimpeiro também, mas eu estava tendo uma conversa desse tipo outro dia e falando com o pessoal, olha, para fazer coisa errada, você não precisa ser pequeno, médio ou grande, né? Você pode fazer coisa errada em qualquer nível de escala, né? O scale pode ser up, pode ser down, né? Mas eu creio que vou usar um termo forte, casta da mineração, ela é desprestigiada por natureza, né? A gente não tem, às vezes, acesso à informação, não tem acesso a treinamento, não tem acesso a recursos, acaba tendo uma forma de trabalho extremamente desgastante, não tem acesso a planos de saúde, a aposentadoria, nem nada. Então, eu acho que a gente tem que olhar os garimpos desse nível não como um problema, mas como realmente um ponto de melhoria. Nós temos que atuar com eles, senão nós estamos falhando com a sociedade. Pelo menos é um ponto de vista a considerar. Mas, professor Arthur, por favor, fique à vontade. Você colocou muito bem, quer dizer, o garimpo, pela definição legal, é lavra artesanal. Na hora que você bota uma retroescavadeira, uma pá carregadeira, um trator, deixou de ser lavra artesanal. É rotulado de garimpo porque convém, quer dizer, convém para aqueles bandidos, para aqueles políticos. Há muita ação política lá, muito interesse econômico de se rotular como garimpo. Mas, na realidade, é uma lavra clandestina, uma lavra criminosa, uma lavra que afronta tudo que o professor Joaquim Maia pregou e que nós estamos trazendo para debate aqui. Com certeza, o né, Edson professor? Tolentino está com a mão levantada. Vou passar para ele. Edson, fica à vontade. Não, não é Edson, não, é Eclisson. Acho que eu pronunciei o nome do colega errado. Fique à vontade, tá com a mão de pé, pode abrir seu microfone e endereçar suas perguntas. E a imagem? Eu creio que o nome é Eclisson mesmo, mas tínhamos um Edson Tolentino também. Olha, baixou a mão. É que então, o C e o D, o C e o L estão muito juntos. Parecia... Então, né, eu já estou ficando naquele momento da vida que a gente já começa a usar óculos ou precisar dos mesmos. O colega fica à vontade para colocar suas perguntas, tá? Eu vou mover aqui para a próxima só para manter o nosso encontro um pouco mais dinâmico, tá? Arthur, nós estamos aqui também com o Oswaldo Simonese, o nosso querido amigo Nico, que é doutorando aí na USP, com o Tome, e ele parabeniza aqui pelo evento, a sua
apresentação, e aí ele vai e me fala aqui, mas só para me deixar com ciúme, né? Ele fala que também teve a honra de ser aluno do professor Arthur. Eu não tive essa honra ainda, viu? Muito obrigado. Vou ter que assistir vou matricular numa disciplina da USP para poder ter essa honra de ter aulas com o professor Arthur, tá? A Alexandra Reis, professor, ela lhe parabeniza também, e ela faz uma citação muito interessante. Ela diz que entende que deve se fazer uma fiscalização, talvez via Ministério Público, quanto à aplicação do valor arrecadado pela CETEM, uma vez que atualmente o gestor de 50% da CEFEM, que são os prefeitos, né, os dirigentes máximos dos municípios, ele é trocado a cada 4 anos. Né? Qual é a sua opinião a respeito dessa questão, professor? Não, é aquilo que eu coloquei, quer dizer, a CEFEM é demagógica. Quer dizer, aquele imposto único que era da União, que financiava a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, que financiava o DNPM, agora está dividido no Estado e no município. Quer dizer, no regime do imposto único, voltava uma grande parte para o Estado e os estados que souberam investir ampliaram as suas reservas minerais. Por que colocar o município nisso? É politicagem. Politicagem. Na maior parte dos municípios, o prefeito não tem formação intelectual, não tem a formação técnica para poder usar corretamente esse recurso. A Alexandra está muito correta, colocou muito bem o problema, ponto nevrálgico. E a gente vê que quando muda o partido do prefeito, o novo prefeito vai fazer tudo para desmanchar o que o prefeito anterior fez. É a política do pêndulo, a política da revanche. Com certeza, né, professor? E a gente deixa de ter segmentos em boas iniciativas, bons projetos, para, infelizmente, nos sucumbir a esse tipo de política mesquinha, né? Se era o colega que começou, então eu sou o que mata ou deixa acabar, porque senão eu estaria preservando o legado do outro, né? Então, assim, acho que mais um ponto que o senhor mostrou hoje, que a sociedade deve aprender com a mineração, é o fato da gente lembrar do nosso legado na figura dos colegas que passaram antes da gente, e lembrar deles com carinho e mostrar o que eles fizeram de bom. Né? E aí os prefeitos normalmente querem que a gente esqueça o que o outro predecessor fez de bom, principalmente se for de outro partido. Né? Infelizmente, é realidade. Eu queria me retratar aqui, professor, olha, eu fui procurar aqui na internet, é Eclisson mesmo, não é Edson não, eu li, foi errado. E o colega, ele continua aqui fazendo umas citações bem pertinentes, ele fala que sobre reciclagem, para a gente não esquecer dos rejeitos da mineração sendo usados como insumos para a construção civil, muito importante. Nós aqui em Catalão utilizamos durante um tempo a magnetita aqui produzida como substituto parcial para areia, e inventamos o concreto magnético. O reuso de rejeitos da mineração também é ótimo, né, desse material com potencial para se tornar insumo, concordo com o colega. E ele está falando aqui o seguinte, que ele pertence ao Serviço Geológico do Brasil, está concluindo um mestrado nessa área de reaproveitamento de rejeitos, e deixa o e-mail dele aqui para contato, para quem quiser conversar mais com ele. Com certeza terão pessoas que lhe incitarão. Né? A gente tenta também sempre ir nessa linha, eu acho que esse é o caminho de todos os cursos de engenharia de Minas do país hoje, né, professor Arthur? Que é olhar para os seus rejeitos com bons olhos. Né? O que nós temos aqui que podemos produzir, não é isso? Exatamente. Uma figura histórica do Brasil era o Pandiá Calógeras, que defendia a agricultura e dizia que a mineração só deixa buraco. Era a frase dele, o jargão dele. Nós temos que mudar essa imagem. E mudamos essa imagem fazendo a correta conservação do recurso mineral. Com certeza. Professor, eu estou com a minha bateria aqui fraca, eu estou em 2 dispositivos, então eu já deixei o celular aberto aqui, se por acaso eu der uma caída, 5 segundos eu volto aqui pelo celular, tá? Uma pergunta também aqui do Osni, e essa pergunta é pesada, hein, Osni? A substituição do DNPM para ANM, professor. Suas opiniões a respeito? Olha, eu não sou capaz de dizer. Eu sou engenheiro metalurgista, então eu nunca atuei na pesquisa geológica nem na mineração. Eu fico lá na outra ponta, no tratamento de minérios. Então, eu sinto muito, mas não sou capaz de responder. Professor, eu acho que com isso nós estamos aqui encerrando as perguntas, são 8h da noite. Novamente eu agradeço muito a sua participação. Arthur, volte quantas vezes puder e quiser, aqui em Catalão fisicamente também,
Professor, novamente, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer muito grande, muito bem divulgada a reunião. Parabéns pelo trabalho de divulgação, parabéns pelo trabalho de organização. E muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande ter estado aqui com vocês. Um abraço a você, um abraço a todos os nossos assistentes. Prazer todo nosso. Pessoal, muito obrigado, uma boa noite e abraço, até amanhã. Amanhã temos o Marcelo Veiga conosco aqui às 19 horas também. Marcelo Veiga. Isso, tá? Tudo de bom, pessoal. Muito obrigado. Um abraço, gente.